Aleluias. Glória a Deus. Feche os olhos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Tua palavra nesta manhã. Agradecemos por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Sabemos que o que o Senhor preparou para nós é o melhor. E o que o Senhor preparou para nós é a Tua verdade. O que o Senhor preparou para nós é aquilo que nós necessitamos. Que nós possamos receber, Senhor, não do homem, mas do Espírito Santo, esta palavra que será ministrada nesta manhã. Que nós possamos, ó Deus, colocar em nosso coração a Tua vontade e que nós possamos desfrutar daquilo que a Tua palavra diz. Senhor, peço neste momento que o Senhor guarde os nossos ouvidos, que o Senhor guarde o nosso coração, para que possamos ouvir somente a Tua voz e que nenhum mal, que nenhum espírito ao contrário, possa interferir na Tua palavra, na Tua mensagem. Desde já, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti e dizemos ao Senhor que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei e que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então venha, Senhor, faça a Tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Amém. Vamos se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Essa mensagem, ela é muito importante, irmãos, porque ela vai falar de algo que nós às vezes nos esquecemos e às vezes não entendemos, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira, e nós temos a certeza que se nós compreendemos, nós vamos alcançar. Amém? O título da mensagem hoje não é esse, porque não é essa mensagem. Onde ela está? Vê se está lá. Está no meu bolso. Deixaram uma mensagem aqui. Eu pensei que era ela. Não é ela. É essa daqui. Mas que coisa, sumiu. É a mensagem de sexta que estava aqui. Então vamos lá. O título da mensagem de hoje, que nós trouxemos nessa manhã, ela fala de uma mensagem urgente. Existe uma mensagem urgente para todos nós, que Deus quer que nós a proclamamos, que Deus quer que nós a praticamos e que nós devemos levar às pessoas. Essa mensagem hoje está baseada em Isaías 58, versículo de número 1. Eu vou ler de 1 a 7 e nós vamos ver essa mensagem. Que mensagem importante é essa? Que nós precisamos saber. E o Senhor fala, mandou que nós a pregássemos, porque todos nós precisamos entender essa mensagem. E ela diz o seguinte: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas de soco brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de sacos e cinzas?
É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Mais um. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de vocês e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Amém? Então o Senhor aqui diz que nós precisamos anunciar essa mensagem urgente. Que mensagem é essa? Sobre o jejum. Muitas pessoas não entendem o que é o jejum e para que serve o jejum e como realmente nós devemos nos comportar fazendo o jejum. E a maioria dos crentes hoje não tem colocado, o jejum de uma forma correta. E aqui o Senhor fala verdade, aqui Ele mostra para nós realmente como é que nós devemos nos comportar e fazer um jejum correto. E para quê? Muitas vezes as pessoas fazem jejum, mas apenas só ficam sem comer e sem beber. Não tem nenhum poder espiritual. Então vamos entender isso hoje e vocês vão ver que essa mensagem ela deve ser mostrada e pregada porque ela é muito importante. É uma arma, o jejum é uma arma, uma ferramenta que Deus nos deu, espiritual, para destruir ação malignas em nossas vidas. Vamos lá. Para quem que é essa mensagem? Ele falou fale dessa mensagem a todos os pulmões, ou seja, é urgente, é para todos. Não se detenha, ou seja, não perca tempo. Não perca tempo, fale disso, pregue isso. Erga a voz como trombeta. O chofar, todas as vezes que o inimigo se aproximava, de um local do povo de Deus, era tocado o chofar para anunciar o inimigo chegando. E todas as vezes que se levantava contra o inimigo, se tocava o chofar. Ou seja, nós temos que anunciar com todo o coração, com toda a voz, com toda a vontade, essa mensagem para as pessoas. Então, essa mensagem é para o povo, irmãos, contra o inimigo. Nós temos uma guerra espiritual. E essa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Nós temos uma guerra, mas muitas não conseguem vencer. Muitos estão sendo vencidos pelo inimigo. E uma estratégia que Deus nos deu, a palavra do Senhor diz, Jesus disse, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E nós sabemos que por detrás de todo sofrimento, direto ou indiretamente, existe obras malignas, existem espíritos malignos, porque eles vieram matar, eles vieram roubar e eles vieram destruir. Muitas vezes a nossa oração, muitas vezes o nosso comportamento de santidade, vocês vão ver, não são suficientes para nós alcançarmos verdadeiramente a vitória. Existem coisas que nós precisamos compreender e por que nós não estamos tendo a vitória. Porque nós fazemos as coisas de forma errada. Tem gente que fica 7 dias jejuando e não vira nada, irmãos. Não vira nada e não vai mudar a vida das pessoas. Porque o jejum só tem um propósito. Não é feito para outro propósito. Muitas pessoas acham, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. E o Senhor diz, fale para eles o que é a verdade. É essa a verdade, é o que está escrito. Não é esse jejum que estão fazendo aí que vão
romper esses problemas, essas dificuldades. Então vamos lá. Isaías 58, 2. Vamos ler. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Essas pessoas, quem são essas pessoas? Somos nós. Eu creio que todos nós estamos aqui, né? Fazemos parte desse povo. Então, para quem ele mandou anunciar esse jejum? Para nós. Somos nós que estamos aqui na igreja, somos nós que buscamos Deus, somos nós que queremos ter uma vida santa, somos nós que queremos respostas de orações. Se nós formos ver, essa palavra, essa mensagem é para nós. Todos nós, olhando para nós, nós desejamos Deus, nós desejamos as coisas certas. E o Senhor diz, olha, fala para essas pessoas que são assim. E como é o povo que se destina essa mensagem? Para quem é essa mensagem? É para um povo que busca Deus todos os dias. E tem prazer em Deus e pratica a justiça. Então, se a gente for olhar, essa mensagem é para nós, que estamos aqui hoje, que temos buscado Deus, orado todo dia, lido a Bíblia todo dia, buscando ser santo, buscando fazer as coisas corretas, buscando a justiça, mas nós não temos respostas, às vezes, daquilo que nós queremos, mas não conseguimos vencer certas coisas. Vamos lá, versículo 3. E qual era o problema? Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vamos aí, primeiro até o ponto de interrogação. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então veja, mesmo esse povo sendo um povo que tem buscado a Deus, tem buscado santidade, tem se lutado contra a opressão, toda aquela ação maligna, mas não tem conseguido ter respostas de Deus. Então, qual é o problema? Eles jejuam, eles clamam, eles resistem à tentação, mas Deus não responde às suas orações. Às vezes nós nos encontramos assim. Nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, nós andamos na santidade, né? Parece que nós estamos fazendo tudo certo, mas na verdade Deus não está respondendo à nossa oração. Temos um problema, temos enfrentado situações adversas que nós não conseguimos vencer. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor diz que nós precisamos e temos autoridade, né? Nós podemos e temos autoridade sobre qualquer mal. A palavra do Senhor diz, tudo é possível, mas a palavra de Deus, se minhas palavras estiverem em vós e vós estivereis em mim, pedireis o que quiser. Ou seja, mas por que não acontece? Mesmo eu sendo santo, mesmo eu procurando orar todo dia, ler a Bíblia, me consagro, eu oro, mas tem coisas que eu não consigo alcançar. Aí o Senhor, né, parece que o Senhor está em silêncio, parece que aí vem os crentes falando, é provação de Deus, Deus não quer te falar com você, Deus deve estar ocupado e assim por diante. Então nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos e achamos que estamos corretamente. Mas o grande problema das pessoas hoje chama-se jejum. O jejum errado, o jejum de forma errada. O jejum, uns até nem fazem, né? Mas tem um propósito o jejum. Só tem um propósito o jejum, não tem outro. Por mais que inventem por aí. Mas na Bíblia nós vamos ver, a palavra de Deus diz que nós usamos do jejum de forma errada. E por isso que nós não temos a resposta. Porque para tudo terá resposta. Para tudo o poder de Deus manifesta. Não há nada que Deus não possa destruir em nossas vidas de mal. Amém? Então vamos lá, vamos entender isso.
O que o Senhor quer dizer aqui é que as pessoas estão buscando de forma insuficiente. Não está sendo suficiente aquilo que estão fazendo. Irmão, há guerras, há problemas em nossas vidas que nós precisamos nos dedicar mais. Não adianta fazer essas oraçõezinhas, não adianta ficar chorando, né? Às vezes as pessoas ficam chorando, tentando sensibilizar Deus. Não é isso que vai resolver. O Senhor Jesus diz, a casta de demônios que só vai sair com jejum e oração. E as pessoas falam, mas eu jejuo. Mas não jejua de forma correta. Não faz aquilo que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 4 e 5, ele diz como é o jejum que as pessoas estão fazendo. Seu jejum termina em discussão, rixa, em brigas de soco brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Veja o versículo 3. Porque jejuamos, dizem, não ouviste, porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina na discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Então o Senhor nos dá uma dica aqui, que o jejum que as pessoas fazem, primeira coisa, do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Irmão, eu já vi uns absurdos. Jejua tomando água. Jejum de Daniel. Isso é absurdo, isso não existe. Na Bíblia não existe isso. Isso existe na cabeça das pessoas que inventam, né? Não lê a Bíblia. A palavra do Senhor diz que jejum. Eu me lembro quando eu estava no hospital, olha, você está em jejum para fazer exame amanhã. E o que eu podia comer e beber? Nada. Nada. Não existe esse jejum aonde as pessoas elas se alimentam ou bebem. Isso é invenção do homem, não é bíblico isso. Isso é invenção que os religiosos começam a inventar e vai entrando devagarinho, vai entrando devagarinho. É melhor fazer um jejum de um dia bem feito do que 5 fora da palavra de Deus. E não vão obter resultado. Porque o Senhor diz, vocês fazem o jejum do jeito que agrada a vocês, não do jeito que me agrada. E nós vamos ver como é o jejum que agrada a Deus. Não o jejum que agrada o ser humano, fazendo de qualquer forma e de qualquer jeito. Então vamos lá. Jejum religioso esse daí. Eles ficam sem comer, se afligem, né? Vestiam-se de pano de saco. Versículo 4 e 5, vamos lá. Olha como que eles faziam o jejum. Seu jejum termina em discussão, 5. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então veja, as pessoas se humilhavam, as pessoas se colocavam pano de saco. O que quer dizer esse pano de saco? É uma expressão para dizer que você está com profunda tristeza. Veja que eles tinham os rituais deles para fazer o jejum. Era um jejum carnal, um jejum religioso. Não comiam, não bebiam. E ele disse, né, mais aqui, ficavam sem comer, se afligiam, vestiam de pano de saco, se jogavam cinza, de forma que todos pudessem vê-los jejuando. Olha, eu estou em jejum. Olha, eu estou agora em jejum. Eu não posso falar. Olha, agora estou. Você está triste? Você está triste. Eu estou triste porque eu estou em consagração. Mesmo eles jejuando, eles tinham um dia, irmãos, normal. Veja que o Senhor disse, vocês brigam, vocês colocam exploram os seus empregados, ou seja, tem gente que jejua e vai trabalhar, né? Tem gente que jejua, fica conversando normalmente com as pessoas, vive um dia normal e diz que está em jejum. Não, você só está sem comer e sem beber. Uma pessoa que jejua, ela não tem contato público com ninguém.
Ela está consagrando a sua vida àquele momento. E o propósito é outro. Claro que tem a humilhação, claro que você se coloca diante de Deus, nós vamos ver tudo isso. Mas o propósito do jejum nunca será para que você se fortaleça, para um monte de invenção que as pessoas inventam. Mas a palavra do Senhor nos mostra. Vamos ver, Mateus 6,16, Jesus falou um pouco do jejum também. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então, veja, as pessoas elas querem mostrar para os outros, elas vão em público. Se uma pessoa chegar em você, eu estou em jejum, essa pessoa não está em jejum. Porque a pessoa que está em jejum, ela não fala para ninguém porque ela está em secreto com Deus. Ninguém está sabendo, jamais saberá que uma pessoa está jejuando a Deus. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então eles querem se mostrar uma pessoa de jejum. Vai lá, faz comida, vai lá, trabalham, vai lá, faz tudo. Eles acham que estão jejuando porque eles estão em contato. O jejum você não está em contato com pessoas. O jejum você está em contato somente com Deus. Você tem que fazer isso em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto você fala com Deus. Esse é o jejum verdadeiro. Voltando, mais um. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Volta um pouco. Volta os 16. Então, mais um, vai o 17 agora. 18. Para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vê em secreto. Então o jejum é somente para Deus, irmãos. Não é para as pessoas verem. Porque às vezes a pessoa ela até aparenta estar para que as pessoas vejam. Não, o jejum é com o Pai e é secreto com Ele. Não tem mais ninguém participando. Você não está com nenhuma atividade. Esse jejum é uma invenção de religiosos, que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. As pessoas acham que elas podem estar expostas publicamente diante das outras pessoas. Não. Se uma pessoa souber, se você estiver em jejum perto de pessoas, você não está em jejum. Porque um jejum é aquilo que Moisés fez, foi lá no monte. É aquilo que Jesus fez, foi lá no deserto e não tinha mais ninguém, só ele e Deus, sem fazer nada, sem ter nenhum tipo de refeição. O jejum de Daniel foi 3 anos, irmãos, o jejum dele. E o jejum que o pessoal fala, ele só absteve de comidas do rei, né? A pessoa precisa entender isso, que esse foi um jejum de alimento, não um jejum espiritual. Ele não se contaminou com a comida que vinha da mesa do rei, porque era consagrado a demônios. E o Senhor diz que nós não podemos participar da mesa de demônios, comida consagrada a demônios. Esse foi o tal do jejum de Daniel. Ele ficou sem comer, ele não se apresentava à mesa, ele comia legumes, outras coisas. Então ele se absteve de certas comidas, né? Então é como o jejum para emagrecer. Você fica sem comer? Jejum para emagrecer, fica sem comer? Faz o jejum intermitente, dizem aí. Faz o jejum do carboidrato. O que é jejum do carboidrato? É ficar sem comer carboidrato. Esse é o jejum do carboidrato. E assim por diante. Então, é um tipo de... é deixar de comer certas coisas. Então, o jejum de Daniel foi deixar de comer certas coisas, mas não foi um jejum espiritual. Por mais que ele teve uma visitação, mas o jejum do Daniel era diferente. Além dele deixar de comer, ele fazia algo, né? Por que ele deixava de comer? Para não se contaminar. Mas o que mais pesou para um anjo vir falar com ele foi o quê? Ele se arrependia do pecado. O jejum só tem um propósito, irmãos: arrependimento de pecado. O jejum é para que você se arrependa dos seus pecados.
O jejum é um dia de você se colocar diante de Deus. Você pode ir lá em Levítico, eu não lembro o capítulo, não sei se é 17, onde ele fala do jejum. O único jejum que Deus manda o povo, ensina o povo, é para que haja arrependimento. Sem arrependimento, o jejum é inútil. Porque quando nós nos arrependemos, irmãos, dos pecados, nós quebramos a legalidade dos demônios em nossa vida. Agora, vamos entender uma coisa daqui a pouco, irmãos, que se você não entender isso, de maneira nenhuma o seu jejum vai funcionar. Vou mais um pouco aqui. Mesmo eles jejuando, eles tinham um dia normal. Você fala, o dia de vocês é normal, estava escrito lá. O dia de vocês é normal, não tem nenhuma... Vocês trabalham, vocês andam, conversam, atendem celular, ficam no WhatsApp, e assim assistem televisão. O dia é normal, não estou jejuando hoje. O jejum é um dia de arrependimento, no secreto, não trabalhando, não dando ordem para os seus empregados, como ele disse, não afligindo os seus empregados. Não existe trabalho para aqueles que estão jejuando, nada. Você não se ocupa com nada deste mundo. Jesus, quando ele jejuou, 40 dias, ele foi para onde? Para o deserto. Quer dizer o quê? Ele ficou sozinho, fazendo o quê? Só falando com Deus. Moisés, quando ficou 40 dias também, foi para onde? Para o monte. Não tinha que ninguém com ele, só estava ele e Deus. Esse é o jejum. Nada. Ah, mas é difícil, por isso que muita gente não consegue quebrar certas coisas, porque não consegue fazer esse tipo de jejum. Esse é o único jejum. E é um jejum que você faz para arrepender-se dos seus pecados. Por quê? Estou em jejum, todos estão te vendo? Ai, meu Deus. Jejum de Daniel, já falei. O jejum tem um propósito de quebrar a causa do mal no mundo espiritual. Amém? O jejum tem um propósito de quebrar a causa de um mal, mas lá no mundo espiritual. Mateus 17, 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos não conseguiam lá expulsar os demônios. Jesus falou, olha, eu consigo, por quê? Porque eu fiquei 40 dias em oração e jejum com meu pai em secreto no deserto. Então eu consigo. Vocês não conseguem, por quê? Porque vocês precisam ficar em jejum em secreto também. Porque só com jejum e oração. Mas qual que é o jejum? É esse que agrada a Deus. Não aquele que agrada a você, não que é aquele que agrada, pelo menos eu fiz. Não, nós temos que fazer conforme a palavra de Deus. E qual é o propósito desse jejum? Quebrar legalidades no mundo espiritual. Porque são demônios. O Jesus falou, olha, o jejum é para lutar contra castas de demônios. Não tem outro propósito. É para quebrar legalidades no mundo espiritual. Não tem outro propósito. Você não vai encontrar na Bíblia um propósito de jejuar para uma outra coisa, a não ser para quebrar ligaduras, a não ser para quebrar legalidades de demônios na sua vida, ou na vida de alguém. Você só pode fazer esse tipo de jejum para isso. Então, ele é bem claro. E para isso tem que haver o quê? Arrependimento. E como que você vai se arrepender se você não sabe do quê? Por isso que no jejum Deus te revela. Ele revela para você aquilo que você precisa quebrar na sua vida. E eu vou mostrar algumas que Jesus colocou, o Senhor colocou nesse jejum. O único, não existe outro tipo de jejum. Me procura. O resto é invenção de igreja, de pastor. Pega lá, alguma coisa, mas o único jejum que existe na Bíblia foi o que ele deu para o povo, para que houvesse um dia de arrependimento, para que eles pudessem chegar até Deus. A mensagem urgente, qual que é? É mostrar ao povo suas transgressões e os pecados. Então, por que ele falou, avisa o povo, pregue para o povo, fala desse jejum para o povo? Por quê?
Porque não adianta eles virem e ficar sem comer do jeito que eles fazem, não adianta eles estarem obedecendo a palavra, dia a dia, lendo a Bíblia, orando, santificando, parece, mas tem legalidade na sua vida. E se existe legalidade, tem demônios agindo na vida das pessoas. Não adianta vocês acharem, não é que vocês não sejam salvos, não estou falando de salvação. Eu estou falando de você quebrar coisas da sua vida que você não consegue se livrar. Doenças, enfermidades, problemas de miséria, nós vamos ver tudo isso. Que o Senhor diz que é nesse jejum, você já fez de tudo, já orou, já se santificou, já anda na verdade, não consegue se livrar deste mal, então você precisa fazer esse jejum. Esse jejum vai quebrar a legalidade no mundo espiritual. E de que maneira? Vamos lá. Isaías 58, versículo 6, a primeira parte. O jejum que desejo não é esse, está falando da parte de cima. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então, é esse o jejum que Deus quer. Primeiro, o que ele disse aqui? Soltando as ligaduras da impiedade. Pega uma outra tradução para mim, faz favor. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Essa aqui é a melhor tradução. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Primeira coisa, o jejum ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Primeiro propósito, soltar as ligaduras da impiedade. Porque se você está sofrendo, se você não consegue sair daquele mal, existe uma legalidade. Satanás está por detrás. E o que é isso? Soltando as ligaduras da impiedade, é privar outra pessoa da sua liberdade. Então, tem demônios que privam você da sua liberdade, que não deixam você ser livre de certas coisas na sua vida. E você precisa se libertar disso. E esse jejum vai fazer com que você descubra qual foi o pecado, qual foi a iniquidade que deu legalidade a este mal. Porque se não houver arrependimento, você não consegue desligar este mal na sua vida. Vamos entender isso. Privar outras pessoas da sua liberdade, espiritualmente são amarras que ligam as pessoas ao diabo. Então tem gente que está ligado ainda ao diabo, a Satanás. Tem gente ainda que ouve o diabo e obedece o diabo. Por exemplo, você não vai conseguir, você vai morrer, você é um inútil, você não presta, você não merece isso, você não vai conseguir o que você acha. Então veja, o diabo ainda fala com você. Mas por que ele consegue falar? Se você já aceitou Jesus, nós vamos ver tudo isso. Se você já é de Jesus, por que você tem medo de certas coisas? Por que você não consegue falar? Por que você não consegue tomar certas atitudes? Irmãos, eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de problemas que nós enfrentamos. Tem gente que não consegue falar, tem gente que é tímido, tem gente que tem doenças, tem gente que tem enfermidade. Então, existe ainda uma ligação com você e o diabo. E ele consegue te controlar. Você não consegue controlar o nervoso, você se irrita, você briga, você luta, você xinga, você tem vício ainda, você tem todas as anormalidades, você continua praticando os mesmos pecados. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você não consegue se expressar, você fica enclausurado, você não consegue viver neste mundo, né? Conviver com pessoas. Você acha que você é inferior às outras pessoas. Isso quer dizer o quê? Que existe um demônio que ainda tem falado com você e você tem aceitado. E o Senhor diz, nós temos que jejuar para quebrar essa ligação que você tem com esses demônios que foram colocados. Deve-se renunciar todos os envolvimentos com o reino das trevas. Pede-se perdão por coisas que nunca havia pedido a Deus.
Então é nesse momento que de jejum, de reflexão, de falar com Deus, que Deus vai revelar para você. E você vai pedir perdão de coisas a Deus que você nunca pediu na sua vida. Você vai lembrar de certas situações, Deus vai te mostrar certas situações de coisas que você nunca imaginava. Pô, mas já confessei meus pecados, eu não tenho mais pecado para confessar. Mentira! Se você ainda tem alguma dificuldade, se você tem um problema, se você tem uma ação que te controla, é porque existe um pecado ainda. E por isso que nós temos que confessar. Jesus falou, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Existe sim. Não, agora eu não tenho pecado, eu sou salvo. Vocês vão ver o que a palavra de Deus diz isso. Esse é o grande problema que as pessoas não entendem, não estão entendendo. Então existe sim uma legalidade que você precisa buscar. Mas humanamente falando, lendo a Bíblia, orando todo dia, você não vai conseguir descobrir isso. Porque isso é espiritual, isso é muito íntimo, isso pode ser uma iniquidade que está vindo de geração em geração. E como que eu faço isso? Só Deus pode me revelar isso. E para eu chegar perto dele, para que eu possa realmente ter um contato espiritual com ele, eu preciso jejuar, mas de forma correta, em secreto, sem comer, sem beber, e ficar realmente só com ele, sem nenhum contato com este mundo. Esse jejum que eles fazem aí, não tem. Você está dividindo, você tem ouvido, você tem falado, você tem conversado, você tem trabalhado, você fica irado, fica com raiva, até às vezes xinga, até às vezes fica pensando em coisas que não deve pensar. Bom, o jejum que você faz realmente é aquele que você se desliga do mundo. E você vai, porque Deus precisa falar com você. Você não pode ouvir outras coisas. Você não pode estar vendo outras coisas. Você não pode estar ouvindo vozes neste momento, porque Deus, você nunca vai saber que aquilo vem de Deus. Será que é Deus que está falando? Eu estava jejuando e de repente eu estava andando na rua, eu vi um gato pulando, eu achei que era por causa de um pulo, é Deus tentando. Não, Deus vai falar nitidamente com você. Deus vai mostrar nitidamente o que está acontecendo. Aqui tem a palavra de Deus e Deus vai te revelar. E você vai se arrepender e essa ligadura vai ser desligada da sua vida. Amém? 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Então, deve-se renunciar todos os envolvimentos com o reino das trevas. Pede-se perdão por coisas que você nunca havia ainda pedido a Deus. Irmão, se há alguma ação, se há alguma dificuldade, se há algo que te impede, se há um sofrimento ainda, é porque tem uma ligação ainda com as trevas na sua vida. Se há uma doença, se há uma enfermidade, se há uma depressão, se há um medo, se há uma prática de pecado contínuo, há uma ligação ainda com as trevas. Mas muitos vão falar, mas eu aceitei a Jesus. É isso que as pessoas precisam entender. 1 de João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mais um. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira coisa, se você está enfrentando uma injustiça, veja, o povo estava reclamando. A gente jejua, a gente é santo, a gente ora, a gente busca o Senhor todo dia. E o que está acontecendo? O Senhor não responde. Aí o Senhor está dizendo, há legalidade ainda na sua vida. E para isso, se você acha que você não tem pecado, se existe uma injustiça na sua vida, se existe algo na sua vida que te faz sofrer, porque ainda há um pecado que não foi confessado. Eu não estou falando de salvação, mas eu estou dizendo que esses pecados, enquanto você está aqui neste mundo, faz com que você sofra e tenha dificuldade na sua vida.
Então, nós não podemos dizer jamais que nós não temos pecado. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não sofre de alguma coisa? Quem aqui não tem uma dificuldade? Quem não tem dificuldade de personalidade, de tomar atitudes? Quem aqui não tem medo de certas coisas? Então, não importa toda injustiça, porque se eu sou justo aos olhos de Deus, então eu tenho que ser conforme Ele quer que eu seja. Mas eu sei que eu encontro muitas dificuldades ainda na minha vida. E tem coisas que eu não consigo tirar. Às vezes eu tenho ódio, às vezes eu sou injusto, às vezes eu julgo as pessoas, né? Às vezes eu tenho certas atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por que a gente peca ainda? Porque ainda existe legalidade. Por isso que nós praticamos. Presta atenção agora que eu vou falar. Esse é o segredo. Se vocês entenderem agora, vocês vão entender por que tem que confessar pecado e por que nós temos que jejuar. Então, uma coisa é fato. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos o quê? Mentindo. Não estou falando de salvação. Quem salva é Jesus Cristo. Você aceitou a Jesus, você é salvo. Mas a vida que você está tendo aqui é uma vida com dificuldade. Você pede, você ora, você faz o teu jejum aí, né? Você anda na santidade, não olha para a direita, não olha para a esquerda, faz as coisas tudo certinha, mas não tem resposta. Chora, ora, e não tem resposta. Vai na igreja, prega o evangelho, prega a mensagem, estuda a Bíblia, faz teologia, mas faz de tudo. Pô, mas eu não sei o que está acontecendo, que Deus não... Aí tem um monte de explicação, né? É provação de Deus, não é tempo de Deus e assim por diante. Não, irmãos, eu sei que às vezes é difícil para falar certas pessoas, mas tem pessoas que precisam ouvir isso. Por isso que o Senhor diz, pregue. Por isso que tem muita gente hoje culpando Deus. Tem muita gente que não quer mais viver uma vida santa. Ah, para que viver santa? Eu sou salvo pela graça. Vocês vão ver que não é bem assim, né? Que não existe iniquidade, né? Duvido que a pessoa que ouvir essa mensagem dessa maneira, ela vai pensar dessa forma novamente. Por que é que temos que confessar se somos nova criatura? Né? Isso que todo mundo fala. Não, meus pecados estão perdoados, né? E não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia continua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção agora. O que aconteceu conosco quando nós aceitamos a Jesus? Quando nascemos de novo, quem nasceu foi o homem espiritual. Presta atenção. Todos nós estávamos mortos. Lembra da mensagem anterior? Que o que nós herdamos de Adão? A morte. Então, nosso espírito estava completamente morto. Nós só tínhamos alma e corpo. E aí nós aceitamos a Jesus. Jesus nos traz vida. Ou seja, nós nascemos de novo. Jesus disse para Nicodemos, temos que nascer de novo da água e do Espírito. Então, quando nós nos unimos com Jesus, veio o Espírito Santo e nós nascemos de novo. Amém? Presta atenção. Só que a velha criatura ainda continua dentro de nós. Esta velha criatura é que continua a pecar. Por quê? Porque ela tem ligação com Satanás. Mas eu não nasci de novo? Não foi todo o seu espírito, irmãos. Não foi todo o seu espírito. A iniquidade ainda continua em nossas vidas. E por que nós pecamos? Para que essa iniquidade ainda continue. Se você não quebrar a legalidade, você vai ver isso agora. Você continua pecando e você vai passar esse mal para geração em geração. Nós nascemos de novo, o Espírito de Deus se uniu com o nosso espírito, nos tornamos um só. Mas Satanás ainda fala com a tua alma.
E tem coisas ainda que você continua. A velha criatura está aqui dentro da gente. Por quê? Porque Jesus falou, aquele que disser que não peca, está mentindo. Quem peca é a velha criatura, irmãos. Olha isso aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Então, quando nascemos de novo, quem nasceu foi o homem espiritual. Esse está em Cristo. Aquele homem que se converteu. Você mentia, não mente mais. Agora você tem a salvação. Você tem o sangue redentor de Jesus na sua vida. Os pecados que você confessou são perdoados. Mas e aqueles que você sabe que você não tem? Você não conhece eles ainda. Eles que estão dando legalidade. Por quê? Veio do velho homem. Veio do velho homem. Olha o que diz aqui. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus não peca. Mas alguém aqui não peca, irmãos? Então, quem é que está pecando? Aquele que nasceu de novo? Não. Aquele que nasceu de novo se converteu. Mas dentro de nós ainda existe o velho homem. A Bíblia diz isso. Vamos ver? Efésios capítulo 4, versículo 22. Mas o velho homem ainda está em você, te contaminando e fazendo você pecar. Quem aqui sente raiva? Quem aqui sente ódio? Quem aqui não julga ninguém? Você não julga ninguém? Quem que é esse que está fazendo isso? O velho homem que ainda não se converteu. Mas como que eu faço para quebrar isso, para que eu não faça mais isso? Jejum. Quem que está sendo... Você é justo sempre? Você não é às vezes justo? Você não deseja as coisas erradas às vezes? Você não tem vontade de fazer coisa errada? Você não tem medo? Você não tem... às vezes você não se sujeita à autoridade, né? Por que o filho desobedece pai e mãe? Ah, mas foi batizado. Mas a Bíblia diz que tem que ser sujeito a pai e mãe. Por que ele está desobedecendo? Por que o marido não dá vida para a esposa? Por que a esposa não se submete ao marido? Ainda tem a velha criatura dentro dela. E essa velha criatura precisa ser destruída. E só sai com jejum e oração. Olha o que diz aqui. Que quanto ao trato passado, eu acho melhor colocar outra tradução. Essa daí. Que por quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Veja, o velho homem, ele peca pela concupiscência, ou seja, vontade da carne. A concupiscência é vontade de carne, de satisfazer a carne. Nós podemos chegar lá em Romanos 8:1, né? Que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem está andando na carne ainda está no pecado. A pessoa que obedece à sua carne está pecando. Agora, não há condenação para aqueles que andam no Espírito, porque essa parte já se converteu. Aquela parte que não converteu, que é o velho homem ainda lá, que quanto ao trato passado, vos despojeis, tira ele, tira as vestes. Tem uma outra tradução que diz despida, né? É como se você estivesse tirando a roupa. Você vai tirando o cachecol, você vai tirando a camiseta, você tira a calça, aí você vai tirando as roupas íntimas. Você tira tudo uma vez? Não. Pega uma outra tradução aqui. Quanto à antiga maneira de viver, fosse instruída a vos despirdes, ou seja, tirar a roupa. Então, nós vamos nos convertendo pouco a pouco. Nós não conseguimos tirar toda a roupa de uma vez. Nós vamos tirando peça por peça. Aí, cada peça que você vai tirando é como se você estivesse tirando uma legalidade. Agora, que peça que você tem que tirar? Quem que te revela isso? Só o Espírito de Deus. E para isso eu preciso jejuar. Eu preciso me consagrar a Ele. Voltando lá em Efésios, aí está aí, 4:22.
quanto a antiga maneira de viver fosse instruída ao vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Todo mundo tem, mais um. A serdes renovados no vosso modo de raciocinar ou pensar. Mais um. E a vos revestir do novo homem. Então, veja, Deus nos instrui para que a gente venha se despir do velho homem, ou seja, arrancar as coisas erradas, para que mude o nosso pensamento. Volta um pouco. A ser de renovados no vosso modo de raciocinar. Põe uma outra tradução aí. E vos renoveis no espírito da vossa mente, maneira de pensar. Eu não vou ficar mais falando mal, eu não vou sentir medo. Por que eu estou pensando nisso? Tudo vem no pensamento. Porque aonde que o diabo tem legalidade? No meu pensamento. A pessoa começa a sentir. Então, todas as vezes que eu começo a pensar fora da palavra de Deus, é porque o inimigo está falando comigo. Voltando aqui, 24. A revestir-se do novo homem. Então, quando eu vou me despindo dessas coisas erradas, eu vou me vestindo de uma nova vestes. Por isso que o Senhor diz que quando Ele vier, Ele quer encontrar a gente o quê? De uma maneira o quê? Uma maneira sem nenhum tipo, irrepreensíveis, com as vestes nupciais. Voltando, ao revestirmos o novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em quê? Em justiça, em santidade, provenientes do quê? Da verdade, a palavra de Deus. Então, qual é a intenção de Deus? Que nós arranquemos essa roupa velha do velho homem e nos vestimos da nova roupa. Qual é a nova roupa? A palavra de Deus, a verdade. Mas às vezes você não consegue. Você faz, você consegue fazer uma vez, fazer 2 vezes, na 4ª vez você não aguenta, eu vou lá e cai de novo e peca de novo. Então quem nos faz pecar ainda é o velho homem. E todos nós temos ainda o velho homem, porque senão nós não pecávamos de novo. Agora, como que eu me livro desse velho homem? Jejum e oração. Porque é a casta de demônios. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Provavelmente eles sentiram medo. Eles achavam que era uma coisa maior do que eles podiam. Mestre, por que nós não conseguimos isso? Em nome de Jesus sai, mas a fé deles, eles não achavam que eles não conseguiam, porque eles nunca tinham visto um menino tão endemoniado daquele jeito. Aí Jesus falou, para vocês mudarem esse pensamento, para que você consiga ter fé para isso, só com jejum e oração. Porque ainda os demônios, eles estão controlando o pensamento de vocês. Vocês acham que esses demônios são impossíveis de expulsá-los, porque vocês olharam para a situação, vocês olharam para aquilo que ele estava demonstrando, e vocês ficaram com medo e achando que vocês não iam conseguir. E eu fui lá e expulsei. Por quê? Porque eu fiquei 40 dias no deserto, orando e jejuando, só falando com Deus. Só falando com Deus. Moisés ficou 40 dias, 40 noites, na presença de Deus. Na presença de Deus você não precisa comer nem beber não, viu? Deus se alimenta. Aí, irmãos, precisamos ter um nível espiritual muito grande. Vamos lá. O pecado que conhecemos não tem poder nenhum no mundo, no novo homem. Então, por exemplo, eu não minto mais, não fumo mais. Eu vejo uma pessoa fumando, eu não sinto mais vontade, muito pelo contrário. Eu vejo uma pessoa usando droga, muito pelo contrário, não sinto mais. Eu vejo uma pessoa mentindo, eu fico com raiva, eu fico constrangido. Eu vejo pessoas fazendo coisa errada, matando alguém, irmãos, eu não tenho mais nenhum prazer nas coisas. Por quê? Esse novo homem se converteu. Deus nos vê pelo novo homem, irmãos. Deus olha para nós e olha para o novo homem. O velho homem, ele não quer saber mais. Presta atenção nisso. Deus, ele não olha mais para o nosso velho homem. Quem olha para o nosso velho homem é Satanás. E Satanás sabe que se nós pecarmos, Satanás sabe, se nós não quebrarmos, não nos arrependemos dos pecados, mesmo as bênçãos que já foram derramadas sobre nós, as bênçãos já foram derramadas,
Mas por que elas não entram na nossa vida? Porque tem legalidade. Jesus já derramou todas, irmãos. Jesus já deu para nós, pode ver que quando a gente se converte, o velho homem, aquilo que nós fazemos, a pessoa chega na igreja no começo, assim, ela vai se convertendo, ela vai recebendo um monte de bênçãos. Mas chega uma hora, para. Por quê? Porque o que ela se converteu, deu para aquilo. Agora precisa se converter mais um pouco. Mas para isso a pessoa precisa se entregar mais em oração e em jejum. Deus nos vê pelo novo homem, por isso não vê os nossos pecados. Deus não está preocupado. Os nossos pecados já foram levados lá na cruz, irmãos. Todos os nossos pecados já estão cancelados na nossa vida. Mas acontece que a gente tem um novo, velho homem que ainda continua pecando. Nós temos na nossa vida iniquidades que nos fazem pecar novamente. Por isso que a Bíblia diz, aquele que disser que não peca está mentindo. O velho homem ainda está pecando. Mas para Deus, não, olha, eu já perdoei todos os pecados de vocês. Não há mais condenação para vocês. E Paulo disse, mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O velho homem carrega ainda doenças, maldições, traumas e etc. Romanos 5, versículo 20. Mas aí o pessoal fala, né? Mas eu sou liberto pela graça. Eu sou salvo pela graça. Eles falam umas besteiras, irmãos, que eles falam que a graça salva alguém. Não, quem salva é Jesus. A graça é aquilo que nós recebemos de Jesus, por nós não merecermos e temos direito. Mas se houver arrependimento. Olha aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, as pessoas pegam esse versículo aqui isolado e falam, olha, aonde o pecado abundou, agora a graça, ela vai lá e manifesta e você não tem mais condenação. Olha o raciocínio deles. A graça, realmente, a graça é como o INSS. Ela nos dá o direito de aposentadoria. Porém, nós temos que praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vamos falar agora. Olha o próximo versículo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, no velho homem, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui? Aonde houve o pecado, na época da lei, aonde houve o pecado, quando nós aceitamos Jesus, a graça veio e nos deu o direito, você se arrependeu, você aceitou Jesus, você confessou o pecado, a graça, ela não é que ela te perdoa, quem perdoa é Jesus, é a condição que nós temos por não merecimento de ser perdoado. Mas a graça, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, 2:11, diz o seguinte, porque a graça salvadora de Deus se há de manifestado a todos os homens. Realmente, o que é a graça de Deus? O direito que eu tenho agora de pedir perdão. A graça de Deus é o direito que eu tenho de ser salvo se eu aceitar Jesus. A graça de Deus, ela me dá essa condição. É chamado graça, mas não é ela que faz. Mas para eu ter direito a essa graça, olha o que ele me pede. Ela quem? A graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Vem mais um. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Então, a graça é algo que nós temos, é chamado de graça, por quê? Porque nós não fizemos nada, quem fez foi Jesus. Não é a graça que vem e te salva, não é a graça que vem que te perdoa, não. A graça é aquilo que nós recebemos, é o nome dado, aquilo que nós recebemos de Jesus Cristo. Ele manifestou, ele morreu na cruz e nos deu a graça. O que é a misericórdia? É quando nós recebemos o perdão, porque nós somos pecadores, mesmo assim, quando nós nos arrependemos, ele vai lá e nos perdoa. Então, a graça, ela nos ensina, para eu ter direito à graça, a ser uma pessoa não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ela é uma professora, irmãos. Ela não é a quem nos perdoa. A graça está parecendo para as pessoas que é um outro Deus, que é um outro Espírito,
que a graça não é um espírito, a graça não tem poder de perdoar, de salvar. A graça é o nome que se dá àquilo que nós recebemos, não por merecimento. Quem fez por nós foi Jesus na cruz. Mas para que eu tenha direito a essa graça, eu tenho que viver uma vida santa, uma vida, né, realmente separada do mundo. É o que nós vimos agora. Não é apenas aceitar Jesus. Então, as pessoas pegam aquele versículo em Romanos 5, 20, e diz que aonde o pecado, né, abundou, a graça superabundou. Claro, o que Jesus fez na cruz é muito maior do que qualquer coisa. A graça, ela nos perdoa de qualquer pecado, qualquer maldição. Nós temos direito agora de quebra de maldição, porque a graça nos deu isso, pela graça. Nós não merecíamos, mas Jesus quebrou para nós. Então, todo esse direito que nós temos da salvação, da libertação, da cura, do perdão, é chamado graça de Deus. Mas não é ela que nos salva, que nos perdoa, é Jesus Cristo. Deu para entender? Então é dado esse nome porque a condição de nós aposentarmos, vai falar, o INSS me aposentou. Não, não é o INSS que te aposenta. Quem paga a aposentadoria é o governo. É o governo federal que te paga. Não é o INSS. O INSS é o lugar onde você vai, contribui todo ano da sua vida e vai lá e dá entrada. Então, não é a graça que me salva, não é a graça que me perdoa, é Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz que me perdoa. É chamado de graça todo esse direito que eu tenho. É chamado de INSS o lugar que me dá o direito de receber a aposentadoria. Amém? Voltando, Isaías 58, versículo 6. Entendendo isso, agora você vai entender o resto. Rapidinho. Desfazendo as ataduras da servidão. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solta a ligadura da impiedade, nós vimos, que desfaça as ataduras do jugo. Então é outra coisa que quando eu vou jejuar, eu tenho direito, pela graça, de quebrar todo esse jugo, essas ataduras, né? Essa coisa que me prende ao jugo. O que é jugo? Vocês sabem o que é jugo? O jugo é aquele aparelho que a gente coloca nos cavalos. Às vezes, quando você tem 2 cavalos, ele se separa, entendeu? E é ligado aonde? Na carroça. E aí te puxa. E ele te leva o cavalo é direcionado aonde aquilo lá direciona ele. Então, o jugo é esse. Então, o Senhor quer quebrar todo esse jugo que nós temos de ser dirigido por Satanás. Tem gente que tudo que faz está sendo dirigido por Satanás ainda. O velho homem está sendo dirigido. Então ele falou, o jejum é para quebrar isso. Vamos entender isso? E a pessoa fica escravo. Escravo do quê? O povo estava oprimido, escravizado. Uma ação opressora espiritual num grau elevado, por causa do pecado. Tudo é por causa do pecado. Olha o que diz João 8,34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então as pessoas, elas estão escravas do pecado, e como é a visão de um escravo, ela só se submete, é fácil, sofre, come coisas ruins, vive de forma ruim, com sofrimento, e só trabalha, e não consegue. Tem gente que trabalha, não vive a vida, irmãos. Aí quando pensa que vai aposentar para viver a vida, fica doente. Aí acabou. Não curte a vida, não curte a família, não dá à família aquilo que precisa, e só trabalha. Tem gente que vive a vida inteira sofrendo por doenças. Então vamos lá, presta atenção aqui. Essa opressão trabalha em nossas vontades, restringindo a liberdade. As nossas vontades, elas são todas fora da palavra de Deus. O que é essa escravidão? É aquelas vontades que nós somos escravos dela. Tem gente que tem vontades que são escravas. E olha, e quem colocou essas vontades, quem colocou tudo isso, vieram através de quê? De traumas.
foram outras pessoas que colocaram em você. Foi o sofrimento que fizeram você sofrer, foi a injustiça que fizeram você passar, que trouxe esses traumas em você. Eu estava assistindo um filme ontem, em que uma criança, não, um seriado, e quando ele era pequeno, ele viveu numa creche. E o menino que que dormia em cima, na beliche, não deixava ele tocar na escada e que fazia ele subir lá em cima. O menino dormia embaixo e um grandão maiorzinho dormia em cima. E um dia ele viu o menino, colocou uma roupa na escada onde ele ia subir para ele. O menino era mau. Aí o que o menino fez? Pegou ele, levou ele num canto assim, não bateu, mas levou ele no canto, deixou ele de castigo. Levanta um pé. Fez ele ficar com um pé só encostado na parede, falou, você vai ficar aí, e eu vou dormir. Se você abaixar um pé, eu te arrebento. Castigo. Né? E aí o que causou nele? Ele não conseguia tocar nas pessoas e não queria que as pessoas tocassem nele. Por ele não poder ter tocado naquela escada e ter sofrido aquela opressão do outro amiguinho, ele achou que ele nunca mais poderia tocar em ninguém e ninguém poderia tocar nele. Ele viveu uma vida assim, isolada, porque ele não queria que as pessoas tocassem nele. Isso por causa do quê? Por causa desse trauma. Então, essas injustiças, elas são causadas por pessoas, por abuso na infância. Então, muitos podem até se tornar homossexual, porque foi feito de forma errada, natureza errada, né? Foi abusado sexualmente na infância, aquela pessoa pode ser, né, perturbada de uma forma em que ela vai achar normal daquele jeito. E não é que ela queira, não é que ela ache. Todo homossexual sabe que aquilo não é verdadeiro, mas ele se sente daquele jeito. Por quê? Porque foi abusado na infância. Tem gente que começa a crescer a sua sexualidade muito fora da normalidade, porque alguém causou isso, o abuso na infância, o trauma, ou a iniquidade que está vindo também de geração em geração. Vamos ver isso. Essa opressão trabalha em nossas vontades, restringindo a liberdade. Mentiras, palavras torpes, palavrões, falar mal dos outros, pornografia, jogos, vícios, né? Jogos, comida, a pessoa come demais, só fica comendo, né? Desconta tudo na comida, nas bebidas, nas drogas, nos vícios. Retenção de dízimo na igreja, vira avarento. Manipula as pessoas, ou são manipuladas por qualquer pessoa. Tem medo, tem vontade de se suicidar, vive na miséria. Tudo isso é causado por essas ligaduras aí, por causa dessas ataduras da servidão. E fica preso, a pessoa fica preso nessa servidão. O cavalo só vai aonde o controlador manda, ele não pode ir para o outro lado. Se ele for, eles puxam o negócio lá, o cavalo vai para aquele lugar, e a pessoa fica presa. Mas como que eu me desfaço disso? Só se arrependendo do pecado e perdoando as pessoas que fizeram esse mal para você. Isso a gente faz tudo em ministração. Quando fazemos ministração, nós levamos as pessoas a fazerem isso. Se você não perdoar quem fez isso com você, você não perdoar quem trouxe todo esse mal, às vezes até na escola, crianças, irmãos, na infância, né, os pais, a rejeição dos pais, lembra lá da mensagem passada, assistam essa mensagem, né, porque ela falou do Jefté, o que ele fez. No final, por causa do pecado do avô, a neta foi morta. Por causa do pecado do avô, a neta foi morta. É só você assistir lá, você vai ver. Isso é bíblico. Por quê? O que ele fez com o filho, né? O que o pai fez com o filho, e o filho descontou na neta. E a neta foi morta. Por mais que ele amasse a filha, mas ele matou a sua própria filha, fazendo um voto que Deus nunca aceitou.
Na minha Bíblia está escrito que Deus nunca pediu nenhuma criança como sacrifício, mas Ele quis dar. Moloque gosta de receber essas crianças. Voltando, 2 Timóteo capítulo 2, 25, vai falar disso aqui, ó. Instruindo com mansidão os que resistem. Tem gente que está resistindo a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Se a pessoa não se arrepender, ela não conhece a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então tem muita gente presa aos laços do diabo, mas tem que haver o quê? Arrependimento, né? Então, se você não... Como que eu me livro disso? O Senhor diz, temos que ensinar as pessoas a entenderem isso. Elas precisam se desprender desses laços do diabo, porque elas estão presas. E por isso que elas estão sofrendo. Isaías 58, 6 ainda. Agora é o jugo. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, muitas pessoas, como eu disse antes, muitas pessoas estão ligadas ao diabo, por isso tem que ser quebrado. Agora aqui vai tratar mais nitidamente das pessoas que estão sendo oprimidas, que foram oprimidas por outras pessoas, por este jugo. Entendeu? Então, o que o diabo está fazendo aqui? Ele está oprimindo porque Deus andou fazendo milagres e curando. Toda pessoa que anda com uma enfermidade, toda pessoa que está presa ao mal, é porque ela está sendo direcionada, ela está recebendo um jugo de Satanás. E ela precisa tirar isso da sua vida. Oprimidos do diabo são enfermidades físicas e da alma, causado pelo maligno. Jesus libertava os oprimidos, curando eles da doença. Hoje, além da doença física, e tem a doença também do pensamento, né, da sua alma, doença de alma. Nós conhecemos depressão, síndrome do pânico e assim vai. São causadas por atos de injustiça, causado por uma pessoa, criando uma ferida na alma de outra pessoa. Aquilo que eu estava falando. Todo jugo é esse. Quebrar o jugo é você quebrar tudo aquilo que fizeram contra você. Todo jugo do inimigo é uma carga que o inimigo coloca sobre você, obrigando a seguir aquele caminho. Você está sempre seguindo aquele caminho. Você está na igreja, mas está lá no boteco. Você está na igreja, mas você está se prostituindo. Você está na igreja, mas está adulterando. Você está na igreja, você está praticando o mal. Não adianta você estar na igreja. Você não dá ouvido à palavra de Deus, porque você vai ainda onde o diabo quer. Ah, deixa lá na igreja. Você está na igreja, mas você está procurando... Ah, eu era católico, mas você vai atrás de uma igreja que dá rosinha, que dá flechinha, que dá pãozinho ungido. Por quê? Porque você tem que olhar, você tem que tocar, você tem que ver, né? A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não fará imagem do que há no céu e na terra debaixo dela e não se prostrará diante dela. Ah, mas hoje eu não sou católico, eu me batizei. Mas vai à igreja onde faz campanha e pega essas coisas. Ou seja, você continua idólatra. Você idolatra o teu pastor. Você idolatra a tua religião. Você idolatra o teu carro. Você idolatra o dinheiro. Você idolatra... Ou seja, o dinheiro continua mandando na sua vida. Mamon continua mandando na sua vida. Porque o que importa é ganhar o dinheiro, não é viver a vida. É uma carga que o inimigo coloca, obrigando você a servir. Essa carga vem por meio de experiências com muita gente, tem muita ligação
no passado com parapsicologia, controle mental, ocultismo, meditação transcendental, yoga, gnose, pró-vida, Rosa Cruz, maçonaria, prática da nova era, feitiçaria, idolatria e associação com incrédulos. A associação com incrédulos. Não há associação entre a luz e as trevas. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que é trevas. E tem gente que faz associação com pessoas do mundo, anda com as pessoas do mundo, vive com as pessoas do mundo. A Bíblia diz que você não deve se assentar na mesa dos escarnecedores. Você, claro, você trabalha, mas você não convive com essas pessoas. Você não convive com as práticas dessas pessoas. Não, mas eu sou crente, né? Que nem agora nós estamos aqui em outubro, né? E houve uma manifestação final de outubro, hoje é dia 31, ontem foi Halloween, né? Aí você vê crente participando de Halloween. Ah, mas amor, não manda o teu filho na escola, já que você não criou o teu filho para ser de Deus, e ele vai ficar traumatizado, porque todo mundo vai estar fantasiado de demônio, e ele gostaria de estar. Se ele gostaria de estar, né? Então quer dizer que você ainda não deu a ele o ensinamento. Então não deixa nem ir na escola no dia de Halloween. Proíba. Não deixa ele ir no dia de festa junina. Proíba. Não deixa ir no dia das crianças. Proíba. Não deixa, não faz, não deixa eles participar. Por quê? Porque se você preparar eles, eles não vão querer participar. Agora, se você não prepara os teus filhos, você não ensina o teu filho no caminho que deve andar, eles vão querer e vão ficar com raiva e você vai achar que está traumatizando ele. Não, você está sendo um pai e uma mãe péssimo, porque não consegue levar os teus filhos até Jesus. Mas o mundo leva os teus filhos para o diabo e você acha que isso está certo, porque você não corta. E não é por força nem por violência, é por espírito. Eles têm que desejar de não ir. Eles têm que desejar de não participar. Eles têm que desejar de não comer aquela comida consagrada a demônios. Ah, mas meu filho, minha filha não deseja, porque você não tem ensinado o caminho. Tem que pedir muito perdão, irmãos, para que você consiga convencer essas crianças. E você também, que ainda não se convenceu. Para terminar, Isaías 58, 7. Sendo revestido do amor de Deus. Depois que você quebrou tudo isso, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te esconda da tua carne? Olhando assim a grosso modo, o Senhor está dizendo que nós temos que fazer caridade. Sim, nós temos que ajudar o próximo, mas aquilo que eu sempre tenho pregado, ajudar o próximo, dar o peixe, mas tem que ensinar a pescar. Se você também pregar o evangelho, se você falar de Jesus para essa pessoa, libertando essa pessoa, ela não vai passar. Irmãos, não é o social que leva a pessoa ao reino. Não é distribuindo cesta básica, como muitos fazem, e acham que está levando as pessoas. As pessoas estão vindo na igreja por causa de cesta básica, por causa daquilo que você está dando. Temos que ajudar, sim, os famintos, mas levá-los a conhecer o reino de Deus. Jesus entregou a vida do Filho dele, está lá em João, capítulo 3,16. Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, não adianta você estar dando comida, porque o mais importante, o papel da igreja é levar Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa missão, a missão da farmácia é vender remédio, a missão da padaria é vender pão, a missão da igreja é levar o reino de Deus a essas pessoas, porque não adianta você só estar dando pão, fazendo social, que eles estão tentando fazer agora, estão fazendo um movimento mundial aí com as igrejas evangélicas. Inclusive teve um pastor que esteve lá com o Papa, nesse sentido, vamos ajudar os famintos. Não, a igreja não tem esse papel. Se você der ela o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? Ninguém que está no reino de Deus passa fome. Ninguém que está no reino de Deus está com necessidade.
todas as suas necessidades são supridas. Se não estão sendo supridas, porque tem legalidade que você precisa quebrar. E você precisa orar e jejuar. E aí, irmãos, o que acontece quando você quebra todas essas ligaduras? Agora que vem a benção. Versículo 8, só vou ler, vocês vão entender. Então, depois que você romper, você quebrar, você jejuar para romper tudo isso, se arrepender, o que vai acontecer? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura, olha lá, cura, apressadamente brotará, porque ela está só esperando você se arrepender. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vamos embora. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás, ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. O que nascer de você vai também tirar as antigas ruínas, que são a iniquidade. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Mais um, até o 14. Se desviar o teu pé do sábado, né? Você tem que entregar o seu dia para todos os dias agora. A Deus não é só de sábado, agora é todos os dias, está lá em Hebreus. De fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Mais um. Então te deleitarás do Senhor. O Senhor se vai agradar de você, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Você será grande, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Aí as bênçãos virão. Mas quando nós tirarmos todas essas ligaduras, todas essas legalidades, que o velho homem ainda está fazendo, tem direito ainda, Satanás ainda tem direito naquilo que o velho homem ainda não se desprendeu. E como que eu descobri isso? Com o verdadeiro jejum e a verdadeira oração. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.